Procuradoria Geral de Justiça, neste dia 30 de dezembro de 2014. Estamos dando início à 10ª sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, que se destina a dar posse aos membros do Conselho Superior do Ministério Público, mandato 2015, os quais deverão entrar em exercício a partir de 1º de janeiro de 2015. Na manhã de hoje, também será feita a entrega de certificados aos membros do Conselho Superior do Ministério Público, mandato 2014, em reconhecimento à contribuição que deram ao Ministério Público enquanto conselheiros. O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, órgão da administração superior, que é encarregado de principalmente velar pelos princípios institucionais e pela observância dos preceitos funcionais dos membros do Ministério Público cearense, acolhe nesta sessão solene os membros do Conselho Superior do Ministério Público eleitos para o exercício de 2015. Na forma... Compõe a solene mesa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado. A excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e vice-corregedora-geral do Ministério Público, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva. A excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e ouvidora-geral do Ministério Público, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. A excelentíssima senhora Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, doutora Sandra Viana Pinheiro. O excelentíssimo senhor Promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Plácido Barroso Rios. Senhoras e senhores, ouviremos agora, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro. Por gentileza, todos de pé. Brasil, a pátria amada, dos filhos
Eliane Alves Nobre, procuradores e promotores de justiça, e do promotor de justiça aposentado, Dr. Iguaraci Lavor. Para abrir esta sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado. Presidência da 10ª sessão solene do decreto do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, declaro aberta a sessão solene de posse e exercício dos membros do Conselho Superior do Ministério Público para o exercício do governo. Senhoras e senhores, neste momento será prestada uma homenagem aos membros do Conselho Superior do Ministério Público que estão encerrando suas atividades neste ano de 2014. Convidamos a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Suzane Pompeiro Sampaio Saraiva, para fazer a entrega do certificado ao Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a posicionarem à frente da mesa solene os excelentíssimos senhores procuradores de justiça que integraram o Conselho Superior do Ministério Público em 2014 para receberem o certificado das mãos do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado. Por gentileza, os componentes do Conselho Superior, doutora Vângela Fontinelli Pontes, Dr. José Wilson Salles Júnior, Dr. Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Dr. Francisco Marques Lima, Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Dr. Francisco Aziete Cavalcante Filho e Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Por gentileza. Franco! Mandei pra você agora. Mandei pra você agora. Iniciaremos agora a solenidade de posse dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, mandato 2015. Para fazer a leitura do termo de posse dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, mandato 2015, anunciamos a palavra da excelentíssima senhora Promotora de Justiça e secretária dos órgãos colegiados, doutora Sandra Viana Pinheiro. Termo de posse que presta excelentíssimo senhor procurador de justiça
promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceram os excelentíssimos senhores procuradores de justiça. Dr. José Wilson Sá Júnior, Dr. Francisco Marques Lima, Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Dr. Francisco Osguete Cavalcante Filho, Doutora Antônia Elsuerne Silva de Andrade e Dr. Pedro Casimiro Campos de Oliveira, para nos termos do artigo 42, combinado no artigo 43, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará, tomar em posse no nome de conselheiro do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para o qual foram eleitos, pelo voto soberano dos membros do Ministério Público do Estado do Ceará, na eleição realizada no dia 5 de dezembro de 2014, por investidura amigo certo, com mandato de 1 ano, com início de exercício a partir do 1º dia do mês de janeiro de 2015. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará, e para constar Alexandra Vieira Pinheiro, promotor de Justiça, secretária dos órgãos colegiados do Ministério Público do Estado do Ceará, lavrei o presente termo e duas palavras quebradas do convite assinado. Senhoras e senhores, neste momento procederemos à assinatura do termo de posse dos senhores conselheiros. Convidamos os senhores conselheiros a dirigirem-se à frente da mesa solene para a assinatura do termo de posse, por ordem de atividade. Dr. José Wilson Salles Júnior. Dr. Francisco Marques Lima. Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro. Dr. Francisco Aziete Cavalcante Filho. Doutor Antônia Elsuerne Silva de Andrade. Doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira.
Senhoras e senhores, ouviremos agora a leitura do termo de compromisso dos empossados para o Conselho Superior do Ministério Público, mandato 2015. Convidamos os senhores conselheiros a ficarem de pé, por gentileza, para proceder à leitura do termo de compromisso a uma só voz. Podem começar. E neste momento, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Dr. Plácido Barroso Rios. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ricardo Machado, excelentíssimos senhores Procuradores de Justiça, senhores Procuradores de Justiça, senhoras secretárias dos nossos colegiados, doutora Suzane, nossa corregedora em exercício, vice-corregedora-geral do Ministério Público, doutora Magnólia, nossa corregedora do Ministério Público, colegas presentes, senhores servidores, nós estamos no penúltimo dia do ano de 2014 e é com muita alegria que o Conselho Nacional do Ministério Público divulgou recentemente uma pesquisa em que o Ministério Público aparece, agora em dezembro de 2014, como a instituição de maior credibilidade no Brasil dentre as instituições públicas. Passando de terceiro, viu, doutor Ricardo? Para primeiro lugar agora. Pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nós estávamos em terceira colocação, perdendo para as Forças Armadas e a Igreja Católica. E hoje o Ministério Público já é visto como a entidade que desperta a maior confiança do povo brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida de que esta confiança que o povo brasileiro tem na instituição do Ministério Público passa obrigatoriamente pelo trabalho desenvolvido pelos órgãos superiores da instituição e principalmente pelo Conselho Superior de cada Ministério Público. O Conselho Superior é de uma importância ímpar na instituição, porque o Conselho é como, juntamente com a Corregedoria, é como um filtro da instituição. Eu me lembro, certa feita, eu estava com o Dr. Léo Rossá, num programa de televisão, e nós tratávamos sobre os escândalos das liminares que o desembargador presidente Brígido teria publicado na imprensa, essa notícia que tomou a todos de surpresa em razão do impacto até da fonte do próprio presidente do tribunal reconhecendo indícios de criminalidade naqueles atos. E nós estávamos lá defendendo a necessidade de que as instituições deveriam ser melhor fiscalizadas. E quando eu saí daquela entrevista, um repórter, de uma forma mais informal, me questionava de como o presidente de associação estava defendendo um controle mais rigoroso de corregedoria, de entidade de fiscalização, enfim, como se a associação fosse para estar sempre passando a mão por cima de tudo que fosse cometido pelos seus associados, pelos membros da instituição. E me veio à mente, naquele momento, responder para ele que eu tenho um grande hobby na minha vida, que é o aquário. E o aquário se torna a coisa mais linda do mundo se você tiver os filtros do aquário funcionando a contento. Mas basta que os filtros falhem para talvez em 24 horas ou 48 horas toda aquela beleza do aquário se acabar a fauna, acabar a flora
E isso é uma instituição sem filtros que funcionem de forma efetiva e eficaz. Essa beleza que nós estamos vendo hoje do Ministério Público perante os olhos da sociedade brasileira se deve justamente a esse trabalho sério que vem sendo desenvolvido por cada Ministério Público, por cada Estado e pelo Ministério Público, também, claro, o Ministério Público da União, pelos seus diversos ramos. E é dentro do Conselho Superior do Ministério Público que nós temos essa enorme importância de estar fazendo essa análise das condutas dos demais órgãos de execução da instituição, essa análise quanto à seriedade, análise quanto à perfeição dos atos que são desenvolvidos pelos demais colegas. E também, dentro dessa atuação, com a atuação de muita orientação que vem sendo desenvolvida pelo Conselho Superior do Ministério Público perante os demais colegas. Tenho a felicidade de dar aqui o testemunho do que foi o compromisso, a seriedade, a rigidez do trabalho desenvolvido por esse Conselho. Principalmente pelos dois conselheiros que estão se despedindo, até por imposições legais, Dr. Alcides, doutora Vanja, que deixam o Conselho Superior do Ministério Público. Pessoas que todos os conselheiros puseram sempre a instituição à frente de muitos e muitos compromissos de ordem pessoal, de ordem familiar, e aqui se dedicaram com muito afinco. Tivemos, muitas vezes, acalorados debates, a própria associação, muitas vezes, tivemos que entrar em dissonância, mas tudo em nome de um bem maior, que é o nosso Ministério Público, que é a dialética, que é o diálogo, que é justamente essa troca de experiências que são feitas dentro de uma ótica de cada um, de uma ótica de cada entidade, uma entidade de classe, uma entidade institucional, que é o Conselho. Enfim, crescemos muito. Eu sou muito feliz, agradeço a todos os senhores, procuradores e procuradoras, até já porque estamos chegando também ao fim de um mandato classista, que termina em março. Aprendi muito no exercício desse mandato de presidente da associação. Foi um período muito difícil. Curiosamente, eu estava, para Vossas Excelências terem essa pequena noção, eu estava compondo uma comissão da CONAMP com o Dr. Nédens Ulisses, ex-procurador-geral de Minas Gerais, e o Dr. Benedito, ex-procurador-geral de Goiás, e hoje também presidente da associação e que integra o Conselho Deliberativo da CONAMP. E certa feita, o Nédens, que já foi presidente da associação e procurador-geral e voltou a ser presidente da associação, discutiu o que não seria mais difícil. Aliás, o que seria mais difícil: presidir uma associação ou ser procurador-geral em face dos inúmeros encargos, trabalhos e dores de cabeça que esses cargos trazem no dia a dia. Claro que não chegamos a nenhuma conclusão, e claro que eu fiquei apenas ouvindo porque não teria essa experiência, mas ele, na concepção dele, disse que para ele foi muito mais difícil assumir a presidência da associação do que dirigir o Ministério Público de Minas Gerais. É a opinião pessoal dele. Então, nós nos sentimos, e até pedindo desculpa se não pudemos ter uma maior atuação, principalmente na presença ao Colégio de Procuradores, ao órgão especial, porque lamentavelmente a nossa associação, apenas um colega fica afastado das funções, porque até já conversei com a doutora Sheila, nós fizemos um pedido para que até a Associação dos Servidores, se não me engano, se afastam dois. E em todas as associações do Brasil comum é se afastar de pelo menos dois colegas. Mas aqui nós temos que fazer, me desculpe o termo muito grosseiro, mas das tripas coração, para tentar dar conta de tudo, né, dos trabalhos administrativos, dos trabalhos também institucionais, dos trabalhos políticos, enfim. Mas parabenizo ao novo conselho, que
espero que sigamos colhendo os frutos que estamos plantando no Ministério Público do Ceará. É uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza, conhecendo também as estreantes, né, doutora Elsué, uma pessoa espetacular, que já tem aí uma familiaridade muito grande, uma vivência muito grande institucional, a doutora Maria José. Tenho certeza que nós conseguiremos continuar trilhando esse caminho que faz com que o Ministério Público a cada dia seja mais ovacionado, seja mais reconhecido e seja mais visto como uma instituição verdadeiramente que está ao lado da coletividade e da sociedade. Que Deus abençoe a nós todos no ano vindouro, tenham todos um feliz ano novo, com muitas realizações, muita prosperidade e uma instituição cada vez mais forte para todos nós. Com a palavra, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça e Ouvidora Geral do Ministério Público, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, bom dia. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, Ricardo Machado, bom dia em nome do povo, a quem represento por escolha do Colégio de Procuradores de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da Associação, nosso querido amado Clássico, nossos cumprimentos, excelentíssima senhora corregedora, doutora Suzane, abraço, os cumprimentos de quem está na rua. Bem, senhores, pela primeira vez aqui diante do Colégio de Procuradores em reunião solene. Por que reunião solene? Porque a ouvida da ouvidoria. A ouvidoria é chamada para ser ouvida, como deve e manda a Constituição Federal. Veja bem, senhores, atentos, as ouvidorias são chamadas pelas suas instituições em todas as sessões solenes. Em todas as sessões solenes, há um decreto-lei que permite às ouvidorias, não só as ouvidorias judiciais, como é a do Ministério Público, mas as ouvidorias públicas e privadas, a participação em sessões solenes. Isso quer dizer que os órgãos de suas instituições gostam muito de mostrar para o público e para o cidadão de que tem uma ouvidoria, de que essa ouvidoria existe e de que existindo é um acesso que esse cidadão tem a todos os serviços prestados por aquela instituição. Aqui no Ministério Público não tem nenhum problema. Quando eu sentei agora há pouco, a convite, evidentemente, observando que, inclusive, eu não tirei foto com o conselho, porque não foi convidado, não foi chamado para a foto geral, e nesse momento quem está aqui presente falando com os senhores é a ouvidoria. Não é a doutora Magnólia, que por acaso é procuradora de justiça, porque quis o concurso público e senta em pé esse colegiado. É a ouvidoria geral do Ministério Público. Então, a ouvidoria, senhores, tem um papel muito importante a desempenhar com a Constituição. Deve sempre estar presente com os senhores em qualquer órgão dessa instituição. É um órgão democrático escolhido pela Constituição para ser a voz do povo. E para poder ser a voz do povo, em que sentido? Mostrando o serviço que presta aquela instituição. Para mostrar o serviço que presta a instituição, deve, por obrigação legal, o ouvidor conhecer todo esse serviço. Por isso, o Colégio de Procuradores tem uma procuradora de justiça que integra o seu egrégio colégio, ou seja, que conhece o serviço do Ministério Público. Conhece em tese, porque o exercício é diferente da tese. O exercício é ir até lá onde encontra qualquer órgão, onde está qualquer órgão, e ver o que está fazendo e o que pode fazer para melhorar, para poder servir bem a esse público que nos concede o primeiro lugar em credibilidade. Hoje tomo posse aqui perante o egrégio Colégio de Procurador, o Conselho Superior do Ministério Público.
Conselho Superior do Ministério Público, dentre os órgãos colegiados dessa instituição, é órgão de execução. É órgão de execução. Como órgão de execução, deve-se estar lá presente a ouvidoria do Ministério Público. Porque lá se realiza atos de execução e um ato de execução de relevância, que é a ação civil pública, que é o arquivamento da ação civil pública, de muita relevância. Realiza também o Conselho Superior do Ministério Público atos de ascensão funcional dos seus membros. Por que deve a ouvidoria estar lá, ser ouvida, estar presente? Por favor, é só um minutinho, seu corredor, que vou ocupar muito tempo. Porque é necessário, ao movimento nacional, senhores, eu tentei aqui, desde quando eu assumi, que eu tento mostrar a relevância da ouvidoria como órgão institucional para o crescimento interno, porque para enfrentamento externo precisa sim do apoio interno de todos os órgãos, de todos os que contribuem, todos que fazem o Ministério Público. Esse movimento é nacional e agora, no mês de março, tendo em vista que achei muitas dificuldades aqui, de forma de ascensão interna, apesar de ter feito um pedido, então vamos buscar as acessões externas. Então, no próximo ano, no mês de março, estará se realizando em Fortaleza o Encontro Nacional de todos os presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Esse encontro nacional será realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do futuro ouvidor do Tribunal de Justiça. E lá teremos um evento cujo objetivo é criar a nível nacional, e vamos criar o Colégio Permanente de Ouvidores, não só dos Tribunais de Justiça do Brasil, mas do Ministério Público. Eu estarei lá presente, levando a tese, que é uma tese nacional de conhecimento interno, cuja palestra será a última. A primeira palestra será da doutora Anísia Sá, e a última será da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará, a qual representa. Essa palestra vai dizer o seguinte tema: a importância da conscientização interna acerca da relevância da ouvidoria. É importante essa conscientização interna para que evite-se o constrangimento de quem representa o povo não ser recebido pelos seus órgãos. Os órgãos, todos os órgãos do Ministério Público, devem sim, por obrigação constitucional, conceder acesso à sua ouvidoria do Ministério Público. Então, esse conhecimento interno, nós temos um programa e um projeto que já iniciou-se aqui no Ministério Público do Estado do Ceará, em que diz: o Ministério Público vai até você. E esse ano estivemos presentes já em todas as promotorias criminais do Fórum de Fortaleza, em todas as promotorias da infância e adolescência, para ver o exercício funcional que estava faltando, para poder levar o melhor serviço ao cidadão. Estivemos também concluindo, e já concluindo também, nas ouvidorias do idoso, ouvindo, sabendo o acesso para o seu trabalho, para não só ouvir, mas acima de tudo, mostrar a relevância do serviço que nós prestamos. Porque o cidadão nos consegue em primeiro lugar, mas quer saber qual o retorno do nosso trabalho, o que foi feito. E esse quer saber, pergunta se a sua ouvidoria, porque já está a nível externo a conscientização de que esse é o canal que interliga o cidadão à instituição. Gostaria, evidentemente, que o Conselho Superior do Ministério Público, que assume em 2015, levasse consigo a sua ouvidoria, a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará, para que o povo cearense tome conhecimento
e, acima de tudo, respeite o trabalho ainda mais dessa instituição. Que no momento em que se diga, vamos à rua, que possa a ouvidoria convidar, como nós convidamos, não como ouvidora, mas há tempos atrás, convidamos a Maria da Penha para a PEC 37 e lotamos o auditório. Vamos lotar os auditórios agora com o povo, com seu acesso a essa instituição. Senhores e colegas, aqui vizinho nós temos a Defensoria Pública. Defensoria Pública do Estado do Ceará. Imagine que para lei complementar lá, que é a Defensoria Pública, o ouvidor é um cidadão do povo, um líder comunitário escolhido pelo Conselho para representar o povo. E esse cidadão, que nem funcionário é, nem advogado é, nada, tem assento em todos os órgãos colegiados da Defensoria Pública do Estado do Ceará. O cidadão. Agora, os senhores têm um membro dessa instituição. Cuja democracia a instituição tem a obrigação de defender. E eu espero, que em 2015, esse egrégio colégio de procurador fique de frente com o seu representante do povo. Não é necessário nenhuma legislação. Não é necessário. É necessário saber se vocês querem ou não que eu represente o cargo a qual escolhi. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Quero dizer aos senhores que não vivemos só de críticas, mas acima de tudo de elogios. Essa ouvidoria vai levar até os senhores o elogio. Elogio recebido de vários promotores que prestaram agora há pouco no período eleitoral. Muitos promotores foram elogiados. Nós tivemos a oportunidade de, em discurso, falar isso. E tivemos a oportunidade do acesso concedido pelo Procurador da República. Quero dizer para os senhores também, só concluindo, que o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ricardo Machado, dá exemplo. Porque sempre a porta do seu gabinete está aberta à ouvidoria do Ministério Público. Eu quero agradecer ao Dr. Ricardo Machado por nunca ter negado o acesso a esse órgão. E quero pedir contribuição dos senhores para o acesso pleno das atribuições da ouvidoria constitucional. Feliz ano novo e parabéns a todos os membros do Conselho Supremo. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado. Cabe especialmente nesse instante dar o objeto desta sessão dar um depoimento do enquanto vereador e raramente no âmbito da notícia legislativa nas decisões deste egrégio colegiado. Não falo pela história toda, mas falo pessoalmente. Digo que, se não a composição mais importante desse estado, desse povo colegiado, essa composição que serve o seu mandato, demonstrou ser para o Ministério Público do Estado do Ceará uma composição de muito valor, de muito valor.
obtinham em um momento determinado a menor é a mais grave para Deus. Uma composição que, quando necessário, parou até perto da noite na deliberação do conselho de responsabilidade. Direta, porque cada um dos seus senadores tem direta virtude. Portanto, que os senhores que tomam posse viram um exemplo bom na sua vida e os políticos dizem também este mandato dessa posição que se encerra eu só tenho a elogiar. Até porque a minha contribuição eu reconheço de forma humilde tem sido a da não intromissão. A da não intromissão no sentido do que eu inicialmente, quando cheguei à posição, coloquei. Tenho procurado a risca, de modo a corresponder plenamente ao conteúdo que eu expressei naquela oportunidade, tenho procurado imprimir esta característica, esta circunstância, a condução dos trabalhos. Eu disse naquele momento, ainda mais daqui para cá, assuntos de interesses pessoais, assuntos mesmo, e qualquer institucional ou administrativo que eu procurasse, através da ação de caso, seja de procurado de justiça, naturalmente, podem assumir uma posição da liberdade pública restabelecida, no sentido de que todos possam ter forma livre e verdadeiramente expressar as suas opiniões e causas em fóruns semanais que não quer dizer que não sejamos demandados. É da função, é da lógica, é da experiência da geral de Deus. E é legítimo até que quem tem interesse em qualquer demanda busque respeito à interlocução, respeito à ouço, altera. Exaltamos muitas vezes, mas nunca estas circunstâncias foram capazes de ter a decisão do órgão colegiado, de modo a conduzir os interesses da como dono do Brasil. Os que estão chegando, tenho certeza que a postura permanecerá a mesma e com mais cuidado e com mais zelo. Eu acho que este órgão deve sair também um exemplo de mais jovens colegiados da instituição, um exemplo para todo o povo. Não só para procuradores, para servidores, porque estamos aqui, a baliza, a diretriz, a ordenação, deve o Conselho Superior deve reforçar pela legitimidade do povo. O clássico falou na pesquisa. Esperava que nós ocupássemos uma pesquisa parece em torno de 430 cidades em mais de 200 municípios de todas as ideias que virou o Ministério Público na terceira colocação, a primeira colocação no sentido desse para a população brasileira de justiça, mas isso nos expõe a maior grau, mais resultado e responsabilidade na sociedade, a qual todas as nossas ações houve a determinação da finalidade constitucional. Resta também neste momento
deixar para a vossa descendência uma mensagem de um 2015 próximo para todos. Tem falado por tantos grupos que se determinam no sentido da construção da conquista da paz e da promoção do bem da humanidade. Nós temos gestos, a maioria dos estados, por parte também dos estados, no sentido econômico, mas que é um gesto muito bom. Às vezes o tempo precisa avançar um pouco para que, pela reforma, a gente possa acurar realmente o tamanho das ações dos estados. Eu falo da recente reaproximação, o propósito de reaproximação entre os Estados Unidos da América do Norte e Cuba. Reaproximação essa que se sabe que estimulada pelo Papa. Isso foi um gesto tão grande que a história do Estado mesmo não precisava disso. A trajetória da humanidade estava mesmo a precisar de um gesto tão grande que se mover o povo da nossa vista naqueles tempos, nos 60 trabalhamos fortes e a antiga União Soviética prometeu instalar mísseis direcionados aos Estados Unidos. Não foi a causa do aconteceu. E 50 anos se passaram de condições de ausência de não relações, de ver toda quanto a nós. Papa Latino-Americana, Argentina, que essas situações. Vemos um cidadão estimulou estas duas nações por seus natais máximos a reatar relações diplomáticas. Se pudesse ser feito isso bem, os humanos, os próprios muçulmanos que cristãos, se isso pudesse ser feito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, se isso pudesse ser feito entre nações africanas, apesar de toda a crise da Brasil, se eu com isso, uma luz então, nossa ação é nesse sentido, porque o maior instrumento que temos em paz para a promoção da cultura da paz é justamente o direito foi o investimento criado, é obra do Estado, estabelecido, para pegar, para contemplar interesses na medida eu tenho procurado isso de forma muitas vezes até cabal, porque pode suscitar eventualmente compreensão, porque sempre nós não chegamos a um entendimento como Deus direito, não querendo altercar no sentido de encontrar alguém contra a parede, querendo menosprezar a prevenção da lei, porque eu tenho a consciência interna disso de volta e volta. Eu direito é um instrumento de prevenção e tem que dar. Quem tem, leva. Quem não tem, não leva. Quem tem 100%, leva 100%. Leva oficialmente ou pré-100% ou pré-100%. Então, o direito foi esse instrumento criado pelo homem para a promoção, para a objetivação, para a consolidação da paz. E olha que beleza a oportunidade que temos historicamente de pertencer a essa porque ela não pode dar justiça. E o mérito da justiça de nosso país, o mérito de quase todo mundo civilizado, a norma que está certa do ordenamento da Constituição. Porque é simples. Portaria de expedida então, o que? Passamos do Ministério Público cada vez mais um instrumento consolidado
valorização e promoção da cultura da paz no nosso país, no Estado Único do Brasil. E resto agradecer a todos, desejar o bem para nós seguiremos fazendo vai. Obrigado aos senhores, obrigado. Em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecemos a presença de todos e convidamos para o lanche que será servido em seguida. Pela atenção, muito obrigado e um bom dia a todos.